Neste Conseguiu? computador. Aí agora tá. Graças a tá, fica mais fácil. Obrigada, Lucas. De Vai nada, querer professora. pontinho, viu? Se ela Então Palhaçada. quiser me tá. dar, eu não vou reclamar. Palhaçada isso aí. Então bora lá, continuando nossa aula. Então, calor é essa energia térmica em trânsito. Se existe o equilíbrio térmico, o que acontece? Não tem calor. Eu só tenho calor quando eu tenho essa locomoção, essa movimentação dessa energia. Voltando lá, compartilhando nossa tela, e daí nós temos, antes de eu compartilhar, deixa eu já falar, quem lembra do calor sensível, quem lembra do calor latente? Alguém lembra? O que é calor sensível? O que é calor latente? Só lembro do nome, só. Só do nome? Oi. Primeira coisa, antes de eu colocar... eu sou acostumada com o quadro, eu coloco Eu dou facinho. mudança de fase. Um sim. Primeiro, calor sensível. Varia a Calor temperatura. sensível. Tá dando para enxergar aí? Beleza? Sim. Sim. Calor sensível. Escreva no seu caderno. O que você deve lembrar quando você escreve calor sensível? Variação de temperatura. Calor sensível, variação de temperatura. Então, calor sensível, quando um objeto ou um corpo, ele recebe energia ou transfere essa energia, cede essa energia, ocorre uma variação de temperatura. A minha temperatura vai mudar. Isso é calor sensível. Tudo bem? Agora o calor latente. Deixa eu colocar aqui. Calor latente. O calor latente, ele vai receber essa energia, não vai provocar uma variação de temperatura, mas vai provocar o quê? Uma mudança de fase. O que é mudança de fase? Passar do sólido pro líquido pro gasoso. Isso. Sim. Isso mesmo, eu tenho o estado líquido para o estado gasoso, ou do estado sólido para o estado líquido. Então, quando eu tenho pego uma garrafinha congelada, a garrafa tá só gelo. Passado algum tempo, coloca uma garrafinha no congelador, a garrafinha com água fica congelada, retiro do congelador, depois de um certo tempo, o que vai acontecer? Ele deixa de ser aquele estado sólido e passa para o estado líquido. Ele está recebendo uma energia, um certo calor, que é a energia em movimento, e esse calor vai provocar o quê? Uma mudança de fase. Ou seja, ele vai deixar de ser do estado sólido e vai para o estado líquido. E isso é calor latente. Então, na fórmula, e por que eu tenho que aprender isso assim de uma forma, tem que estar impregnada até no meu sangue? No calor sensível, a fórmula tem que ter variação de temperatura. No calor latente, a fórmula tem que ter o quê? Calor latente. Ela tem que provocar uma mudança de fase. Tudo bem até aqui? Explica de novo, professora. Tá. No calor sensível, a fórmula, se o calor sensível ocorre uma mudança na temperatura, eu forneço calor, eu forneço energia térmica para um determinado corpo, aquela energia térmica vai provocar uma variação de temperatura. Então, na fórmula do calor sensível, tem que ter o quê? Variação de temperatura. No calor latente, vai provocar esse calor o quê? Uma mudança de fase. Ele vai sair de um estado e vai para outro estado. Na fórmula do calor latente, não pode ter temperatura, porque esse calor não provoca variação de temperatura. Esse calor provoca o quê? Mudança de fase. Então, na fórmula tem que ter o quê? A mudança de fase, que vai ser quem? O L de calor latente. Tudo bem? Entendi. Uhum. Mais alguma dúvida?
Mais alguma dúvida? Pode prosseguir? Deixa eu compartilhar Pode. minha tela, então. Então, aqui. Ó, o que é calor que eu falei para vocês, então esse movimento dessa energia de um corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Isso de forma espontânea. Existe de menor temperatura para o de maior temperatura? Sim ou não? Sim. Sim, existe, mas não é de forma espontânea. De forma espontânea, a energia sempre sai do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Tudo bem, pessoal? Sim. Aí, o calor sensível, você tem que lembrar da variação de temperatura. Então, calor sensível, a energia recebida ou cedida, ela vai provocar uma variação de temperatura. Já o calor latente vai provocar uma mudança de fase. Aqui são as fórmulas. Lembra que eu falei? A fórmula do calor sensível, ela tem que ter o quê? Variação de temperatura. A fórmula do calor latente tem que ter o quê? O L de calor latente. Para você se lembrar, fórmula do calor sensível, que macete. Fórmula do calor latente, que mala. Mas, professor, deixa eu copiar isso aí. Tá. Vocês copiam aí, eu vou interromper, porque eu quero falar a respeito de cada coisa. O que é cada coisa? Vou até apagar aqui já, para ganhar tempo. Professora, um é calor latente, o outro é calor sensível? Isso. Vocês copiaram? Eu já vou... Apesar que isso aqui vai estar disponível para vocês, tá? Os slides, tá lá no site. Os slides que eu estou utilizando na aula, eu estou disponibilizando todos no site. Posso interromper? Sim. Posso, Lucas? Pode, professora. Tá, deixa eu interromper para eu falar com vocês. Ó. Então, eu tenho o calor sensível, a fórmula tem que ter o quê? Calor sensível. Variação de Delta temperatura. T. Variação de temperatura. Então, o sensível, ele tem que ter lá. É o que macete. Isso que está lá. Delta T, variação de temperatura. Esse Czinho minúsculo é calor específico. Tem mais um tipo de calor que eu vou comentar com vocês. Esse Czinho minúsculo aqui é chamado de calor específico. Então, aqui, temperatura. Esse Czinho é chamado de calor específico. Calor específico. Não fique preocupado que eu vou explicar. Esse M aqui é massa. Opa. Esse M é massa. E esse Q aqui, ele é chamado de quantidade de calor. Eu estou dizendo, eu vou explicar o que é esse bendito aí, calor específico. Então, Q, quantidade de calor, M é a massa, esse Czinho minúsculo, calor específico, e delta T, variação de temperatura. Isso é a fórmula do calor sensível, é o chamado quimacete. Lembraram agora o que é o quimacete? Quimacete é do calor sensível. Lembrou agora, Luana?
Sim, prof. Tá. Na hora que vocês terminarem, dá um okzinho aí para eu se eu posso ou não apagar. Tá. Antônio! Amém, Senhor! Antônio está presente pela primeira vez na minha aula. Bom dia, Antônio! Quanto tempo, Antônio? Deixa eu marcar aqui a presença do Antônio. Tá me escutando, Antônio? Tá fazendo falta, hein? O que que aconteceu contigo que estava sumido? Ah, tô sumido nada. Não! Carol, fala aí! Quantas aulas nós já tivemos? Resolução de exercício. Cadê Antônio? Nada. Pessoal, posso apagar então? Posso, né? Só eu que sou mais Pode. presente aqui, professora. Vou apagar, tá? Agora eu vou falar sobre o calor latente. Lembrando que o calor latente vai provocar o quê? Mudança de quem? De fase ou de estado. Então, o latente, ele é o que mala. Que quantidade de calor, L, isso aqui é o calor latente. Aqui, massa. E isso aqui é chamado de quantidade de calor. Olha lá. Calor latente. Então, o L, latente, calor latente. O M, massa. E o Q, quantidade de calor. Então, nós aprendemos hoje, até agora, calor sensível. Quem é calor sensível? Que macete. Quem é calor latente? Que mala. Falou em variação de temperatura, eu lembro de calor sensível, automaticamente eu lembro que macete. Falou de calor latente, eu lembro de mudança de fase, eu tenho que lembrar do que mala. Prontinho? Pode prosseguir? Sim. Ah, deixa eu colocar lá. Slide. Então, aqui as fórmulas. Aqui o gráfico. Pelo amor de Deus, olha esse gráfico. Perceba que aonde está escrito sensível, sensível, olha lá. Primeiro, esse gráfico, ele é quem em função de quem? Temperatura em função de quem? Do calor. É a primeira coisa que eu olho no gráfico. Quem em função de quem? Então, é temperatura versus quem? Versus calor. Olha lá, onde que a temperatura está variando? Menos 10 graus Celsius até 0 graus Celsius. Depois a temperatura para de variar. Se eu tenho variação de temperatura em menos 10 graus Celsius até 0 graus Celsius, eu tenho calor sensível. Depois, chegou exatamente a 0 graus Celsius, eu não tenho mais variação de temperatura. Minha temperatura, ela permanece constante um determinado tempo. Esse Professora. aí, fala. É calor sensível porque tem variação de temperatura? Isso, muito bem, isso mesmo. Então, eu tenho uma variação de temperatura entre menos 10 graus Celsius até 0 graus Celsius. Em 0 graus Celsius, exatamente, eu não tenho mais variação de temperatura. Se eu não tenho variação de temperatura e é um gráfico de temperatura versus calor, significa que o calor que está predominando aqui é quem? Calor latente. Ocorre uma mudança de fase aí. Depois, de 0 até 100 graus Celsius, novamente ocorre uma mudança de temperatura, ou seja, ocorre o calor sensível. Após isso, lá em 100 graus Celsius, exatamente,
eu tenho uma permanência dessa temperatura, ou seja, esse calor, essa energia que foi fornecida para esse corpo, foi usada não para mudar a temperatura, mas foi mudada para quê? Para mudar de quê? De fase. Então, em 100 graus Celsius, eu tenho a vaporização. Acima de 100 graus Celsius, eu tenho de novo mudança na temperatura. Aí eu volto a ter calor sensível. Tudo bem? Sim. Alguém tem alguma dúvida? Falem comigo. Alguém tem? Tá tudo bem, professora. Eu não, Tá. professora. Não tem dúvida, não. Pode ir. É porque eu fico com medo, porque é gráfico. Aqui eu lembra disso aqui, capacidade térmica e calor específico? Vocês lembram? Capacidade térmica e calor específico? Eu tenho o quê? Olha as figuras, fica mais fácil. De um lado, eu tenho um boi no rolete. Deixa eu interromper aqui. Viram o boi aí? Do Sim. outro lado, Sim. eu tenho um bife, né? Um bife bem... Olha aí o Caio chegando. Bem robusto aí, assim, uma coisa grandiosa, né? O bife aí pro Carnelucci, que é o pão dele. Lembrei dele agora. Então, um lado eu tenho a capacidade térmica, do outro lado eu tenho calor específico. O que é a capacidade térmica? O que é a capacidade térmica? Quem é que lembra? Calor para variar 1 grau. 1 grau do quê? 1 grau Celsius da temperatura. Da temperatura de quem? Do corpo. Então, capacidade térmica é a quantidade de calor usada para mudar 1 grau da temperatura de um corpo. E já calor específico, o que eu tenho? Uma quantidade de calor que vai mudar não o corpo inteiro, a temperatura, mas de uma unidade de massa. Deixa eu só interromper aqui, que isso aqui é importante. Caio chegou, deixa eu anotar aqui que Caio chegou. Então, quando Anota eu penso... não, professora, chegou atrasado. Ó, Camille também acabando de chegar. Ai, cuida da sua Hoje eu vida. vou perdoar, viu, Caio? Da próxima eu não vou perdoar, vai ficar com fome. Obrigado, professora. Deixa eu marcar aqui. Camille também acabou de chegar. Então, eu tenho aqui, se eu pensando, o que é capacidade térmica? É uma quantidade de calor que eu vou utilizar para mudar a temperatura, 1 grau da temperatura de quem? De um corpo inteiro. Mais gente chegando. Só admitir aqui, pessoal. Eu fico um olho aqui, outro no peixe. Por isso que eu coloquei... Acorda, Vinícius! Por isso que eu coloquei um boi inteiro. O boi inteiro significa que eu quero mudar a temperatura, 1 grau da temperatura desse corpo inteiro. Isso é capacidade térmica. Agora, quando eu penso não no boi, mas no bife, o bife seria o quê? Uma unidade de massa desse boi. E essa uma unidade de massa é que eu quero mudar a temperatura. Por isso que lá aparece o quê? O que é capacidade térmica? Só reforçando aqui. O que vocês lembram lá da fórmula? Capacidade térmica é o C maiúsculo, tá? Capacidade térmica é o C maiúsculo. Quantidade de calor. E essa quantidade de calor vai provocar o quê? Uma variação de temperatura? Uma variação de temperatura, tá? Ela vai mudar 1 grau da temperatura do corpo inteiro. Isso aqui é capacidade térmica. Então, professora, a capacidade térmica é a quantidade de calor usada para mudar 1 grau da temperatura de um corpo. De um corpo inteiro, por isso que eu coloquei o boi. Tá. Agora, se eu quero mudar a variação de temperatura, eu quero mudar a temperatura de uma unidade de massa, aí eu estou falando de quem? Eu estou falando de calor
específico. Por que específico? Específico, eu estou falando exatamente de uma unidade de massa. Se eu voltar lá na tela, só para vocês perceberem uma coisa também. Voltando, ó. O que vocês estão percebendo aí em calor específico? Eu tenho duas fórmulas, não é? Sim. Esse C com E, eu coloquei esse C com E porque é calor específico. É o Czinho minúsculo. Esse outro C que está aí é o C maiúsculo da capacidade térmica. Então, calor específico nada mais é do que a capacidade térmica agora por uma unidade de massa. Deu para entender? Então, calor específico é a quantidade de calor usada para mudar a temperatura de uma unidade de massa. Isso, só isso, uma unidade de massa. Tá. Então, capacidade térmica, aparece massa na sua fórmula? Não. É a quantidade necessária de calor e eu quero mudar a temperatura do corpo inteiro, então não vai aparecer a massa. Em calor específico, vai aparecer massa na sua fórmula? Vai, porque eu quero mudar a temperatura dessa minha uma unidade de massa. Eu não quero variar a temperatura do meu corpo inteiro. Eu quero variar a temperatura de uma unidade de massa. Então, quando eu mudo a temperatura do meu corpo inteiro, isso é capacidade térmica. Vou variar a temperatura, tá? Em 36 graus Celsius, vai para 37 graus Celsius, do corpo e da zona inteira. Capacidade térmica. Agora eu vou mudar só a temperatura, vou colocar meu dedinho lá perto do fogão e vou mudar a temperatura só do meu dedinho, só de uma unidade de massa. Isso é calor específico. Capacidade térmica é essa fórmula. Essa fórmula para calor específico é a mesma fórmula de quem? Para calor específico. Essa fórmula vocês já viram. É o Quimacete. Essa daqui é a mais simples. Eu acho mais fácil de lembrar. Porque se eu quero calcular o calor específico, olha ele aqui, ó. É esse Czinho. É a fórmula mais fácil. Então, você tem que lembrar as três fórmulas que eu falei. Quimala. Quimala é para quem? Calor latente. Quimacete, calor específico. Eu quero mudar. Fala. Não é calor sensível? É, quimala. Quimala é calor sensível, né, professor? É, professora. Quimala é calor latente. Latente. Uai. Quimala. Ué, professor, como assim? Não é o sensível, que é o Quimacete? Calor. Eu também copiei aqui calor sensível com macete. Sim. Não. Ó, Coloca lá no slide, professor. É isso daí Tá. mesmo. Só repetindo Vocês para falaram reforçar. Peraí, eu volto lá no slide, só para reforçar. Quimala, calor latente. Tem um L lá. Vai provocar mudança de fase. Calor sensível é quimacete. Ah, tá certo, Calor professora. específico. Desculpa. Calor específico também é quimacete. Porque o Czinho que está aqui é do calor específico. Capacidade térmica é a quantidade de calor pela variação de temperatura. Tá? São Tá as certo. três Eu fórmulas que vi mais errado aqui. importantes. Mas mesmo assim, deixa eu colocar lá. Vai que alguém está com dúvida também. Voltou. Ó. Opa. A gente vai aprendendo a mexer, né? Ó lá. Quimala, calor latente. Quimacete, calor sensível. Calor sensível é a mesma fórmula do calor específico. Por que é a mesma fórmula do calor específico? Porque esse Czinho que está aqui, ó, na fórmula do calor sensível, é o calor específico. Então, a mesma fórmula para calor sensível é também para calor específico. Tudo bem? Acho que foi isso a confusão. Estou correta? Sim, professora. Então tá. Até aqui, alguma dúvida? Não?
Vamos lá pegar a nossa página. Então, rapidinho, peguem o livro de vocês. Pega o livro de vocês na página 8. Lembrando que quando eu falo em energia térmica, a unidade é joule. Pegaram o livro Ianada, né? Falei que tá dormindo. Ianada. Nossa, faltou minha aula e ele estava com dúvida. Mas deixa eu responder como tá, vai ficar gravado. Alguém repasse para ele, pode ser? Enquanto vocês peguem o livro, quem não pegou o livro ainda, na página 8, só para responder a dúvida dele. Ele perguntou para mim, professora, quando que eu vou usar? E eu acho que não ficou tão claro assim, depois que eu fui colocar a mão na consciência. Eu falei, eu não falei tão bem sobre a fórmula da dilatação dos líquidos. Na dilatação dos líquidos, e daí tinha lá bem assim, ó. Variação de volume real, a dilatação volumétrica real igual variação volumétrica aparente mais variação volumétrica do recipiente. Isso, né? Aí ele perguntou assim, professora, aonde que eu uso essa fórmula aqui? Aqui, ó. Dilatação volumétrica é igual volume inicial vezes gama vezes delta T. Para todos, tanto para real, quanto para aparente, quanto para o recipiente. Eu quero calcular a variação, e somente a variação de volume, a dilatação real. Qual que é a fórmula da dilatação? Eu vou pegar o volume inicial vezes gama vezes delta T. Ah, eu quero calcular a variação de volume aparente, é do líquido que transbordou. Também vou pegar o volume inicial vezes gama vezes delta T. Ah, eu quero calcular a variação do volume do recipiente. A mesma coisa, vou pegar o volume inicial vezes gama vezes delta T. Então, essa daqui é para todas essas daqui, ó. Depende o que pede o exercício. Às vezes, eu vou usar esses dados para calcular. Se ele falou que é o líquido que extravasou, que é o líquido que transbordou, e ele fala a quantidade de líquido inicialmente era de 1.200 litros. Ah, o coeficiente de dilatação lembra lá o coeficiente de dilatação? 1 vezes 10 a menos 3, vezes a variação de temperatura. A temperatura inicial era de 5 graus e foi para 35, ou seja, a variação é de 30. Eu vou substituir aqui, você falou que é o líquido que foi transbordado, eu vou calcular isso aqui para quem? Para a dilatação aparente. Então, essa fórmula aqui serve tanto para esse, para esse e para esse. Tá? De repente, já era até uma dúvida de alguém também, não só do Ian. Todos já pegaram o livro? Sim. Bora lá. A depilação a laser é um procedimento de eliminação dos pelos que tem se tornado bastante popular na indústria da beleza e no mundo dos esportes. O número de sessões dos procedimentos depende, entre outros fatores, da coloração da pele, da área a ser tratada e da quantidade de pelos nessa área. Na depilação, o laser... Gente, você sabe o que é o laser? Alguém sabe? O que é o laser? Tem nada a ver, mas deixa eu falar aqui rapidinho. Por que o laser consegue eliminar uma tatuagem e a luz branca não? A luz de uma lâmpada não? Você sabe responder por quê?
Não. Vou continuar aqui, né? O laser age no interior da pele, produzindo uma lesão térmica que queima a raiz do pelo. Tá percebendo? A luz do laser, ela é mais intensa, porque ela é direcionada. Quando você tem a luz da sua lâmpada, ela espalha para todos os lugares. Só para você entender por que o laser aí, ele consegue queimar, ele fala o quê? Ele age no interior. Quem faz remoção de tatuagem, o laser provoca uma queimadura. Exemplo, se eu tenho uma lâmpada aqui, gente, não repara meu desenho, tá? Ó, a luz está espalhada em todos os lugares. Quando eu tenho um laser, ele é chamado de luz direcionada. Essa luz, ela não é espalhada, ela é focalizada, ela é direcionada, é como se todos os raios estivessem juntos. Por isso que aqui ele consegue agir no pelo, tá? Continuando. Produzindo uma lesão térmica que queima a raiz do pelo. Porque eu tenho uma luz que ela é direcionada, ela não está espalhada, ela é como se todos os feixes fossem colimados, juntados. E daí eu consigo essa queima do pelo, da raiz do pelo. Considere uma raiz do pelo de massa. Grifem aí a massa. Eu vou anotar aqui, massa. 2 vezes 10 a menos 10 quilogramas. Aí, continuando. Inicialmente, a temperatura era de 36 graus Celsius, que aquecida pelo laser é uma temperatura final de 46. Ou seja, qual foi a variação de temperatura? 10 graus. Isso. 46 menos 36, 10 graus Celsius. Se o calor específico é o Czinho, o calor específico é de 3.000 joules por quilograma graus Celsius. O calor absorvido pela raiz do pelo durante o aquecimento é o calor absorvido. Primeiro, esse calor aqui é calor sensível ou calor latente? Primeira coisa. Sensível. Calor sensível. Sensível. Por que é calor sensível? Teve variação de temperatura. Porque ele provocou uma variação de temperatura. Houve um aquecimento, e daí esse aquecimento houve uma transmissão de calor, e daí isso provocou uma variação de temperatura no corpo. Então, aqui é calor sensível. Qual que é a fórmula do calor sensível? Macete. Que macete. Ele já deu a massa, ele já te deu o calor específico, e eu tenho a variação, Valentim já? E eu tenho, desconcentrei, Valentim, eu tenho a massa, eu tenho a quantidade, a calor específico, eu tenho a variação de temperatura. O que eu vou calcular? A quantidade de calor. Que quantidade de calor que é essa? A quantidade de calor absorvido. Calculem aí. Eu acho que é a nossa última... Está chegando ao fim nossa aula, né? O pessoal da outra turma já está chegando. Calculem. Professora, mas está muito grande aqui. 3.000 vezes 10 vezes 2 vezes 10 a menos 10. Professora, 3.000? 3.000.
Olha lá, bem no livro. E até é bom você falar, grifem no livro os seus dados. 3.000 vezes 10, que é a variação. 3.000 é o calor específico. Na realidade, tá. ficar bonitinho. É que eu não fiz, deixa eu fazer na ordem, né? Por isso que eu confundi. É porque aqui deixar na ordem bem bonitinho, então. Quantidade de massa. 2 vezes 10 a menos 10. Vezes. Calor específico, 3.000. Vezes. Variação de temperatura, que é 10. Professora, vai dar 6 vezes 10 a menos 6? Bora lá resolver. Aqui, o dobro, 6.000, vezes 10 a menos 9. Vou tirar esses 3 zeros aqui, diminuir aqui. Vai ficar mais 3. E aí vai ficar 6 vezes 10, menos 9, mais 3 vai dar quanto? Menos 6. Menos 6. Se é quantidade de calor, a unidade é quem? Joules. Logo, a resposta é a letra... Ah, Ah, muito bem. Aí, nas próximas aulas, eu vou resolver a questão 2, a questão 3, a 4, e daí depois vocês vão ficar com a atividade online para vocês fazerem. Mas eu vou terminar toda a parte de atividades para a sala, para vocês, que esse exercício também foi bem simples, bem fácil, mas tem exercícios bem mais complexos. Um dos exercícios que eu achei mais complicados, com toda a sinceridade, no Enem de 2018, foi uma questão referente à calorimetria. Não sei se vocês recordam que vocês fizeram a prova. Eles não colocaram se era calor específico, eles não colocaram que era a quantidade de calor, nada disso. Eles colocaram só as unidades, e você, através das unidades, você tinha que descobrir que tipo de calor que era. Então, aqui na resolução, preste atenção nas unidades. Aí, na próxima aula, eu vou reforçar, como hoje é mais conceitual, não estou reforçando tantas unidades. Na próxima aula, eu vou reforçar essas unidades, porque eles podem fazer isso. E, com certeza, vão fazer isso, tá? Alguma dúvida? Professora, a senhora volta aí só para mim ver a conta que a senhora fez, que eu não terminei de copiar. Obrigado. Tá. De ladinho. Eu tentei Professora. colocar. Pronto? Não, olha aqui, só tira uma dúvida. Por que 10 é menos 9? Ah, porque 10 aqui, ó. Lucas, ó. Se é esse 10 aqui, ele está elevado a 1. 10 a menos 10. 10 a menos 1, conserva a base, somos expoentes. Menos 10 mais 1, menos 9. Ah, tá. Tá? Uhum. Mais alguma dúvida? Não, só isso. Obrigado, professora. Nada. Pessoal, tudo bem? A aula tranquila hoje? Alguém tem alguma dúvida? Não? não. Não! Então tá, até a nossa próxima. Até daqui a pouco, né? Nós temos aula da Escola da Inteligência, daqui a pouco. E hoje eu quero ver o cronograma, viu? Ah, professora, eu esqueci. Meu Deus. O meu ficou todo cagado. Ficou legal. Eu quero ver esse cronograma, eu quero ver como é que vocês estão colocando esse cronograma em prática. É algo assim importantíssimo para vocês, ainda mais nessa hora que a gente está meio assim longe um dos outros, tá? Não esqueci, não. E eu vou cobrar, e hoje é sério. Tá? Então, até daqui a pouco. Beijo. Beijo, Beijo. tchau. Tchau.